Olá! Nossa aula hoje será sobre comunicação celular, uma introdução à fisiologia. Bom, a comunicação celular ela pode ser de dois tipos, direta ou indireta. A comunicação direta é comum somente às células justapostas, principalmente no tecido epitelial. Os principais tipos de comunicações diretas são as junções do tipo GAP e do tipo TIGHT. O que são essas junções? São um complexo de proteínas canais que trocam partículas, cargas elétricas e íons entre as células. Quando as células se encontram mais distantes, mesmo que no mesmo tecido ou em outros tecidos, aí teremos a comunicação celular indireta, com a participação dos mensageiros químicos. Na comunicação celular indireta, quase sempre vai envolver duas células. A célula sinalizadora, que é quem produz o mensageiro químico, e a célula-alvo, que é quem tem receptor para o mensageiro químico. Quando o receptor e o mensageiro químico, que são específicos um ao outro, se comunicam, vai desencadear na célula o que nós chamamos de resposta. Pode ser a comunicação indireta autócrina, parácrina, endócrina e neurócrina. Na comunicação parácrina, ocorre liberação de mensageiros químicos no espaço extracelular, comunicando com a célula-alvo, muito comum em células do tecido conjuntivo, por exemplo. Na comunicação autócrina, é uma exceção. A mesma célula que produz o mensageiro químico tem o seu receptor. Muito comum nos mastócitos essa característica. O tipo de comunicação mais comum em nosso organismo é a endócrina, em que a célula sinalizadora produz o mensageiro químico, secreta ele na corrente sanguínea e ele vai atuar nas células-alvo, ou seja, células que têm receptor para este mensageiro químico, gerando uma resposta específica. Temos também a neurócrina, que envolve uma secreção de mensageiros químicos em uma pequena cavidade chamada fenda sináptica, comum nas sinapses e na junção neuromuscular. Bom, o princípio básico se dá pela interação do ligante ou mensageiro químico com seu receptor. Essa interação vai provocar uma mudança conformacional do receptor, ativando dentro da célula proteínas específicas que eu chamo de transdutores, desencadeando várias reações, provocando a resposta biológica ou bioquímica. Esse é o mecanismo básico. Existem vários tipos de receptores, mas vamos dividir em dois tipos. Os receptores de membrana, que é a maioria, e os citosólicos, são aqueles chamados intracelulares. Dos receptores de membrana, nós vamos ter os ionotrópicos, que formam proteínas iônicas, de transportes iônicos, os receptores acoplados à proteína G e os catalíticos, que desencadeiam reações em cascata dentro da célula. Como podemos ver nessa imagem aí, os três receptores de membrana. O receptor ionóforo ou ionotrópico, depois o receptor catalítico, o receptor acoplado à proteína G e mais embaixo, dentro da célula, o receptor citosólico, que ele atua por um mecanismo de ativação enzimática com auxílio de proteínas como as chaperonas. Bom, os receptores ionotrópicos, eles são ativados com a presença do mensageiro químico. Essa interação entre o mensageiro químico e o receptor provoca uma mudança conformacional, desencadeando a abertura do canal. As comportas do canal se modificam, fazendo assim com que os canais sejam abertos e os íons relacionados a esse canal entram no meio intracelular, gerando assim a resposta para a nossa célula. O melhor exemplo são os canais de sódio do sarcolema, lá na junção neuromuscular. Quando a acetilcolina se liga no sítio catalítico, a proteína se modifica, o canal se abre e os íons sódio
e cálcio entram dentro do citosol ou sarcoplasma. Nos receptores catalíticos, o ligante mais o receptor vai desencadear uma mudança conformacional que vai ativar um transdutor dentro da célula. Esse transdutor vai desencadear várias reações em cascata, no qual a última reação gera a resposta para a célula. É uma via catalítica muito comum nas nossas células. Como a gente pode ver nessa imagem, as reações em cascata, A que ativa B, que ativa C, que obtém um produto final gerando a resposta para as nossas células. Já os receptores acoplados à proteína G, eles são bem interessantes, né? A mudança conformacional provocada pela interação do ligante com o receptor faz com que ocorra a ativação da subunidade gama da proteína G a partir da formação do GTP. Essa proteína G vai ativar a formação de adenilciclase, ou vai desencadear a ativação do adenilato cíclico. A adenilciclase, que era uma enzima que estava inativa, após essa ativação, vai provocar ou desencadear a formação de um segundo mensageiro, que chamamos de AMP cíclico, e esse segundo mensageiro, então, ativa o APK, também chamado de proteína-chave. A proteína-chave desencadeia várias respostas na célula. Que respostas? Depende da célula. Pode ser a fosforilação de uma proteína, por exemplo. Varia muito de uma célula para outra. É a comunicação mais comum das nossas células. Esses receptores acoplados à proteína G. Como a gente pode ver nessa imagem, né? Dá para ver direitinho o GTP ativando a proteína G ativando a adenilciclase e a adenilciclase provocando a formação do CAMP, ativando assim o APK, e a APK desencadeando a resposta dentro da célula. Os receptores citosólicos, é bem interessante esse mecanismo. O mensageiro químico, ele atravessa a bicamada por difusão, se liga a um receptor intracelular, que é transportado até o núcleo por uma chaperona, que é uma outra proteína, para ocorrer a transcrição gênica. Esse RNA mensageiro se desloca até o citosol, encontrando com os ribossomos, ocorrendo assim a síntese de proteínas que vão gerar resposta para a célula. Muito comum, por exemplo, na aldosterona, né? Na secreção de aldosterona e nos efeitos desse hormônio. Aqui dá para ver a imagem da nossa proteína citosólica recebendo o mensageiro químico e ativando a transcrição gênica. E dá para ver de 5 para 6 o RNA mensageiro se deslocando para os ribossomos, onde vai ocorrer a formação dessa proteína, que é uma proteína que vai gerar resposta dentro da célula. Também é um processo muito importante, muito comum lá na tireoide, na secreção de T3 e T4. Tiroxina e a tetraiodotironina, né? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Nossos canais estão disponíveis. Compartilhe e sucesso!